entendendo ali um pouco do dia a dia, né? Você comentou ali, né, dessa questão da diferença entre construção e incorporação. E incorporação, né? Que são os mundos ligas totalmente diferentes, né? Isso. Falando aqui como se fosse num futebol. Para quem tá pensando em entrar no segmento, assim, qual que seria a dica de vocês? Cara, a primeira coisa que mudou o nosso jogo foi a questão do posicionamento. O que acontece? Quando eu só construía, eu não tinha tempo de tanto até me relacionar com as pessoas, até de cuidar de você mesmo. Se você conhecesse a gente há 2 anos atrás, eu pesava quase 140 quilos, era um Eric totalmente diferente, que não me cuidava, não estava nem aí para minha imagem. E aí eu comecei a entender que a Gemini somos nós dois, então a nossa imagem reflete quem é a Gemini. Aí nós começamos a nos posicionar, e aí network. O que acontece? Como eu falo, incorporação, uma das formas mais fáceis de você incorporar é a questão de você trazer dinheiro de investidor. Porque dinheiro de banco, crédito de banco, é muito difícil. Você tem que estar com uma empresa muito bem estruturada para começar. Tudo demora um pouco, é um pouco mais burocrático os processos. Já a questão do investidor já é mais fácil. Você tem um bom... Só que para você arrumar investidor, você tem que ter um bom relacionamento. Sim. Igual, quando nós começamos a incorporar, nós já tínhamos bastante investidor, porque todos os nossos clientes falam, por que vocês não constroem para vender? Por que vocês não constroem para vender? A gente fala, calma. Então, quando a gente falou assim, decidimos, agora vamos começar a incorporar, então a gente já tinha essa carteira de clientes já e de investidores. Então, uma das coisas que eu falo para as pessoas é se relacione. Participe de eventos, esteja conectado com as pessoas. Uma das coisas que mudam muito, que mudou nosso game é rede social. Nós fizemos uma mentoria com o Thiago Fonseca, que é do marketing digital, e isso mudou bastante, porque hoje em dia é o futuro. Hoje em dia é o que muitas pessoas, igual a gente é muito amigo do Igor Alves, que é da harmonização, ele é um cara referência aí no mercado, só que ele é referência por causa disso aqui, porque ele era do interior de Belo Horizonte. Então, era um cara muito bom, mas ninguém conhecia. Mas por causa disso aqui, ele é conhecido mundialmente. Entendeu? O cara é por causa disso. Então, assim, tanto na construção, na incorporação, isso aqui faz totalmente a diferença. E aí isso é bem legal. E me conta um pouco mais em detalhes. Esse é um negócio bem interessante que você estava falando, do posicionamento. Né? Porque muita gente, principalmente engenheiro, né? Normalmente fala, cara... Não, eles têm uma cabeça... Esse que é o eu tinha essa cabeça. Ele quer pôr Apollo com escrito o nome da empresa. Bota. Aquela bota e o capacete branco. Nossa, cara, Deus. você não tem valor nenhum. Pro cara que tá te contratando. Nenhum. Ele vai te tratar como pedreiro. Você é um pedreiro que ganha mais pra ele. E aí você tem que entender que se você... melhorando a sua imagem, o cara te trata de igual. De igual. Porque às vezes você tem até mais grana que o cara que tá fazendo a obra, entendeu? Mas aí você não se porta como e o cara te trata como se fosse um pedreiro. Não desqualificando os pedreiros, tá, pessoal? Mas tô falando assim, a gente sabe nesse mercado de alto padrão como que é. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Então, se você não se der o valor, cara, o cara pisa em cima de você. Ele pisa mesmo. E a maioria dos engenheiros é isso. Você chega lá, o cara é dono de uma empresa, a empresa do cara é até boa, aí o cara chega lá com a polona, escrito o nome da empresa lá, não sei o que lá, engenharia, o coisa sujo, sempre sujo. Parece que ele já sai de casa sujo. Já sai de casa sujo, acho que a roupa dele já fica no guarda-roupa suja, né? O cara sempre sujo, nunca tá limpo, a bota do cara é barro, a obra tá entregando, a bota do cara tem barro. E o cara acha isso legal. Mas, isso é muito ruim, o cliente não te dá valor. Essa é a realidade. E qual que foi o trigger de vocês? Assim, teve um momento em específico que você falou, cara, preciso mudar. Foi um amigo nosso que hoje ele é sócio, que é o Marcel Ferreira. Marcel Ferreira, Dr. Marcel Ferreira. Ele é Dr. Marcel Ferreira, nós fizemos a clínica dele, aí ele virou investidor, hoje ele é sócio, ele tem uma porcentagem. Ele que virou essa chave. Por que acontece? A gente já fazia obras milionárias, a gente estava fazendo uma obra de 14 milhões. Pô, uma obra muito boa. E aí ele falou, cara, na época, pra você ver, faltava 2 dentes. E aí ele falou, você só faz obra de milhões, minha obra aqui foi mais de 1 milhão. Ele falou, e vocês andam desse jeito, cara. Ele falou, eu contratei vocês porque falaram que vocês eram bons e tal. Ele falou, mas não dá credibilidade. Aí eu falei, pô, é verdade. Aí eu fiz os dentes, coloquei as lentes de contato com ele. Aí quando eu coloquei a lente, aí mudou, deu um gatilho. Eu falei, caramba, que sorriso bonito. Eu falei, vou começar a me cuidar. Aí o Éder falou, que a gente sempre tentou, aquela luta, vou fazer academia à noite. Pô, obra, trouxe 100 mil problemas. Né? Cara, o que aconteceu? Você tá com a cabeça cheia. Aí você vai chegar em casa e quer fazer o quê? Você quer deitar, descansar. Aí o Éder falou, cara, se você quiser ficar assim, do jeito que você tá, se vira. Eu, 5 horas da manhã, tô na academia. Aí a gente começou todo dia, 5 horas da manhã. Porque aí, assim, das 5
até às 7 o telefone tá indo. Depois das 7 o telefone era uma loucura. Mas aí depois das 7 eu já fiz academia, tava indo ou pra obra ou pro escritório. Então a gente começou. De 2 anos pra cá, a gente começou a trilha aí começou a mudar. E aí o que acontece? Você se vestindo melhor, se posicionando melhor, aí começam a vir as oportunidades. Aí começam a vir as coisas maiores para você. E aí foi o que mudou o game. Hoje mesmo a gente dá uma mentoria sobre incorporação, que a gente ensina algumas coisas. E a gente tem 11 mentorados. E eles, você vê a mudança que, tipo, de coisas simples que a gente ensina, muda. Ontem mesmo tava o pessoal da VMG, que é o Denis e o Júnior. Quando a gente conheceu eles, que eles começaram a mentoria, eles tinham um escritório na periferia de São José dos Campos. Hoje os caras estão no centro de São José dos Campos, escritório próprio que eles compraram. Você vai no escritório dos caras, lindo de ver, entendeu? Por quê? Só uma mudança simples que você faz, entendeu? E todo mundo é capaz, mas é que a gente muitas vezes se limita. E aí fica aí nessa cabeça pequena e fala, é difícil, a política, é isso. O Brasil é o país da oportunidade, cara. Quem faz acontecer. Se você ficar reclamando... E se você se portar como pequeno, você vai ser pequeno. Não adianta você querer... A gente teve uma reunião com o presidente da Discovery Center do Canadá. Ele conversou com a gente e tal. Pensa num cara bacana. E aí ele falou uma coisa legal. Ele falou, você tem que primeiro parecer ser para ser. Ele falou, porque não adianta. Ele falou, e muitas pessoas a gente se limita. Ele falou, lá no Vale do Silício é assim, os caras parecem... O negócio parece que é gigantesco, aí quando alguém compra a ideia, assim. Aí bum! A Apple foi e assim, e a gente é assim. Se você não se posicionar, ninguém vai te dar valor, entendeu? E todos foram assim, entendeu? Você tem que ser meio maluco, não tem jeito. Não, 100%, cara. E tem... Muitos engenheiros acham que, cara, eu só preciso ser bom tecnicamente. Não. É isso que eu falo. A gente nem sabe tecnicamente. A gente tem um sócio. nem sabe. A gente tem um sócio. Ele não sabe, ele não quer nem saber. Ele não sabe. A gente tem um sócio que ele é muito bom. Ele é o nosso diretor financeiro, ele é o nosso CFO. E ele é muito bom de números. Ele se formou na Faculdade Federal e tal. E aí ele fala, aí nas reuniões tem vezes que o Éder fala, Rômulo, ele falou, tudo que você sabe é bom pra caraca, paga um pau, mas é substituível. Ele falou, pessoas não são substituíveis. Pessoas compram Ele pessoas. falou, mas planilha pode ser a melhor do mundo, cara. A pessoa vai lá e, vamos investir 500 mil para desenvolver isso aqui. Pronto. Ele falou, mas pessoas compram pessoas. Se você conhecer ele de 2 anos atrás, é outro cara. Mudou totalmente, entendeu? Porque ele entendeu o game, entendeu? E é isso que a gente tem que entender. Aí o cara acha que, eu sou bom, eu sou engenheiro, me formei na Federal. O cliente tá... Eu lembro uma vez uma obra que a gente fechou, uma obra no escritório de Itu, 500 metros quadrados, tinha que fazer em 30 dias. A gente, molecão novo, tinha acabado de abrir empresa, tudo maluco, o Éder não tinha nem se formado. E aí, era um japonês, o diretor. Aí ele teve uma reunião com um engenheiro, que o cara se achava. Aí ele tinha um hidrante que tinha que mudar de lugar. Aí o engenheiro falou que era difícil, que não sei o que, que era impossível. Aí o japonês, quando chamou ele, falou, só quero saber uma coisa desses 2 meninos. Dá pra mudar esse hidrante? O Éder falou, dá. Ele falou, é difícil, mas não é impossível. Só precisa do contato do bombeiro, vai ter que fazer a supressão da água, tal. Aí ele falou, você viu? Aquele cara lá falou que não dava? Contrata os meninos aí, manda aquele dinheiro. Já tava com o contrato fechado. Tava com o contrato fechado com outro cara, entendeu? Aí por quê? O cara... E outra, tem muito cara que é assim, que é só pôr dificuldade em todas as coisas, cara. Uma das coisas que a gente destacava era isso. Não punha problema, é solução. Vamos resolver. É pago pra resolver. Eu sou pago pra resolver. Não pra ficar pondo empecilho. Ainda mais no alto padrão, né, cara? Porque o dinheiro não é o problema, né? Ó, e o que eu falo? E por que a gente se deu bem? Porque a maioria do engenheiro, ele quer brigar com o arquiteto. Ele quer brigar com o arquiteto. E a gente fazia amizade com o arquiteto. Eu faço amizade. Os arquitetos todos são nossos amigos. Quem me indica Tinha vez que acontece, o problema era do arquiteto, eu absorvia pra mim, porque assim, o cliente ia brigar comigo, ia passar, e quem ia me passar outra obra ia ser o arquiteto. Entendeu? Mas não, aí o cara vai lá, não, foi ele, foi ele. Aí depois o arquiteto vai passar o arquiteto errou. Aí eu vou ter que refazer o serviço. Vai ficar R$1.000. Se eu passar pro cliente, o cliente vai rasgar o cara, vai descontar do arquiteto para me pagar. O arquiteto, eu chegava e falava pro arquiteto, tá. Só vê aí do prazo aí com o cliente, resolve. E eu fazia e não cobrava do cara, entendeu? E acabou. E aí com isso eu fazia o quê? Amizade. Então a gente tinha muita obra, a gente tinha uma média de 8, 12 obras simultâneas ao mesmo tempo. Porque assim, todos os arquitetos que faziam com a gente só queriam fazer com a gente. Porque a gente não arrumava problema. O cara tocava a obra tranquilo. Era difícil dar problema. Mas tem engenheiro que quer bater de frente com o arquiteto e fica aquela briga constante de engenheiro e arquiteto. E às vezes você briga por um valor que é irrisório comparado no longo prazo. E aí você perde o cliente, perde o arquiteto e assim... Não, e eu falo quando tem encarregado, o engenheiro na obra, eu falo assim, tá bom, esse cliente vai reformar outra casa quando? Daqui 10 anos? O arquiteto tem obra todo mês. Não tem que brigar. Não tem que brigar.
Para isso tem que ficar do lado do arquiteto, cara. Ele não tem que brigar com o cliente. O arquiteto é nosso cliente. O cliente daqui 10 anos ele vai se lembrar, ele te indica para alguém. Sim, se lembrar. Então você tem que ser... Mas assim, graças a Deus dos nossos 13 anos que nós temos de construção do alto padrão, nós começamos em 2017, então agora já fazem 7 anos, dá para contar no dedo aí os clientes que foram casca de ferida. A maioria são todos amigos, faz obra até hoje, tem cliente que tipo... O que é raro, né? Tem alguns que é casca de ferida, mas até os que deu problema ainda gosta da gente, entendeu? Sim. Porque tem vezes que dá problema que assim, igual o Eder fala, não depende só da gente. Né? Eu falo pro cliente, se dependesse de mim, eu te garanto que não daria problema. Mas não depende do Joãozinho, do Zezinho. E às vezes é o encarregado que está na obra que ele deu problema, ou o próprio engenheiro. Não depende de nós, né? E quando você cresce é até um pouco pior, né? Que você vê que a maioria você perde um pouco a mão porque você não tá mais com o olho em tudo, né? Então, às vezes dá problema, mas a gente sempre resolve. Mas sempre resolve.